Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos na live de hoje, nessa segunda-feira, comecinho da semana. Que bom estar aqui com vocês, viu? Muito feliz de estar novamente trazendo conteúdos relevantes, de grande utilidade para todos vocês. Gente, o tema hoje é sobre dúvidas urológicas. Nós vamos falar sobre câncer de próstata, infecção urinária, disfunção erétil e convidamos um super médico aqui da região, que creio que muitos de vocês conheçam, que é o Dr. Marcos Castro, tá bom? Então já vai aí, ó, compartilhando aí com seus amigos, com a sua família, convida as pessoas para essa live, porque vai ser de grande utilidade. E olha, vai ser uma super consulta online. Aproveite, gente, deixe suas dúvidas. Não termine essa live com dúvidas, viu? Aproveite a oportunidade, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui o meu convidado e vou compartilhar a tela com ele em seguida. Dr. Marcos Antônio Santana Castro, urologista há 30 anos. Olha o tempo de carreira, gente. Mestre pela USP, doutor pela Unicamp, responsável pelo serviço de urologia do HUSP e do Instituto de Urologia de Bragança Paulista. E também faz alguns atendimentos aqui no Hospital Albert Sabin. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com ele. Boa noite, doutor Marcos, seja muito bem-vindo aqui na live hoje. Que bom a sua presença aqui conosco para nos orientar de tantas dúvidas que nós temos sobre a sua área. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos os espectadores da revista Estilo VIP. É uma honra poder estar aqui participando do seu programa, que eu acredito que são 5 canais, não é isso que você me falou? Eu espero poder contribuir com a curiosidade e as dúvidas que todos os espectadores têm. E de uma maneira bem simples, eu quero ser extremamente simples e direto em relação às perguntas, aquilo que nós temos de conhecimento específico da área. Eu espero que todos os espectadores estejam bem nesse momento de pandemia, seus familiares. E me coloco à disposição, Vanessa, para as dúvidas que vierem. Se eles tiverem alguma dúvida para perguntar para vocês, se eu puder esclarecer, com certeza, eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade de, nesse momento, estar aqui com a gente. Eu creio que há, sim, muitas dúvidas. Eu já tenho algumas perguntinhas aqui que me mandaram no WhatsApp, então eu vou estar passando para você. Deixa eu dar uma boa noite antes aqui para algumas pessoas que já entraram. Boa noite para a Rosana, Maria Tabata, o Kleber, a Rita. Boa noite para o pessoal do Instagram. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Deixa as dúvidas aqui que eu tenho como acessar, viu, gente? Então, pode deixar as dúvidas. E eu quero que vocês façam perguntas, porque aqui é o nosso papel, né, doutor? Tentar esclarecer Sim. de todas as maneiras. Vamos começar a falar primeiro sobre câncer de próstata e depois, no decorrer, a gente vai falando sobre os outros temas? Sim, pode ser. Então, vamos lá, gente. Sobre câncer de próstata, o que vocês têm de dúvida? Aproveite aqui para perguntar para o doutor Marcos. Então, fale para nós primeiro, doutor, o que é a próstata, antes de falar o que é o câncer, né? Eu acho que essa colocação é muito pertinente, ou seja, a próstata vem do termo grego de adiante. Adiante de quê? Adiante da bexiga. Então, por isso que criou-se o termo de próstata, é uma nomenclatura grega que diz que está à frente da bexiga. A próstata é uma glândula de mais ou menos 18 a 20 gramas de tamanho, tá? E ela serve e participa da nossa reprodução. Daquele líquido que o homem ejacula, 20% vem da próstata, 70% das vesículas seminais, 5% apenas de espermatozoide, 5% de umas glândulas que tem do lado da uretra. Então, resumindo, para que serve a próstata? Ela serve só para ter doença e para incomodar o homem depois de uma certa idade? Não, ela serve e participa da nossa fertilidade. Muito bom. E o que é o câncer?
Bom, um em cada 7 homens, tá, ele irá desenvolver câncer de próstata. É bem frequente. O câncer seria uma mutação de células, normalmente, constantemente, Vanessa, nós estamos tendo multiplicações errôneas no nosso corpo. E o nosso sistema de limpeza vai e varre aquelas células cancerígenas. Quando a agressão é contínua, ou o nosso sistema não está geneticamente preparado para isso, o câncer se desenvolve, que é uma mutação, ou seja, uma multiplicação de células erradas. E isso seria o câncer propriamente dito, no caso, na próstata. Tá. E quais são os fatores de risco para acontecer o câncer de próstata? Bom, um deles é lógico que o nosso envelhecimento. À medida que a gente vai envelhecendo, nós temos mais chance de desenvolver câncer de próstata. A segunda estaria relacionado basicamente com a raça. Afrodescendentes têm mais riscos de desenvolver câncer de próstata. E a terceira grande causa seria, que é talvez uma das maiores, seria a genética. Nós sabemos que pais ou irmãos, um parente de primeiro grau, portador de câncer de próstata, nós temos 2 vezes mais chances do que a população em geral de desenvolver câncer de próstata. Então, se você tem um irmão ou um pai que desenvolveu câncer de próstata, você tem, estatisticamente, 2 vezes mais chances do que a população em geral de desenvolver câncer de próstata. Genético é complicado mesmo. Tem uma porcentagem para ser genético, não? Sei lá, 30%? Normalmente, a parte genética, ela estaria relacionada em aproximadamente 40% dos pacientes, de 35% a 40% dos pacientes. Nossa, é bastante. É bastante. É bastante. E tem como prevenir o câncer de próstata, doutor, ou não? Existem maneiras de prevenção? Eu acho que aí é mais ou menos nessa prevenção, de um modo geral, de todos os cânceres, que seria a vida mais saudável, a alimentação saudável, a prática esportiva. Com isso, nosso sistema imunológico, ele estaria mais apto a nos defender em relação a essas mutações, essas multiplicações erradas. Uma das coisas que a gente tem que lembrar das doenças, Vanessa, 70% das doenças, de um modo geral, elas vêm do ambiente. Aquilo que nós oferecemos ao nosso corpo, poluição, cigarro, e aí vai. Tá? O alimento gorduroso, né? Aquela gordura toda da picanha, aquelas coisas assim. Tá? E 30% vem da parte genética. Nós não temos como escolher nossos pais. Perfeito? Então já vem com conteúdo. Se você tem uma certa tendência a ter doenças cardíacas, você tem 30% de chance, principalmente na sua família. Essa estatística ela é maior quando tem o lado familiar. Tá. Okay? Então, quando a pessoa tem doenças assim, predispostas no organismo, ela também tem a possibilidade de ter um câncer. Sim, principalmente, tá, no caso, doença do tipo câncer familiar, se você tem uma área genética. Isso aí nós temos que estar pensando nisso. São 2 vezes mais chances do que a população em geral. E é qualquer tipo de câncer ou tem que ser câncer de próstata? Por exemplo, se a pessoa tiver um pai que teve um câncer no intestino ou no pulmão, ele também tem a tendência de ter o câncer de próstata ou não? Alguns cânceres, Vanessa, têm a relação familiar, por exemplo, do intestino, de próstata. Alguns outros, a gente não tem essa confirmação. Tem cânceres, por exemplo, de boca, que está mais relacionado com a parte de bebida e cigarro, propriamente dito. Câncer de boca? O câncer bucal, né, de garganta, orofaringe, ele está mais relacionado de esôfago com o tipo de conduta que você vai fazendo, tá? De costumes seus, de agressividade ao corpo. Queira ou não, nosso corpo é uma máquina que, teoricamente, ela vem bem feita. Infelizmente, nós é que às vezes judiamos um pouco dela. Os costumes pesam muito, né, doutor? A vida, né, que a pessoa leva pesa demais, né, na questão
dessas células cancerígenas aí, né? Sim, eu acho que isso, se você me perguntar se tem um fator relacionado ao tipo de estresse, não tem o estresse, a preocupação em excesso, por isso que nós temos que fazer coisas, talvez, que diminuam o estresse, tá? Fazer práticas esportivas, alguma coisa nesse sentido. Potencializa, né? Potencializa e vem mais rápido o problema, né, doutor? E deixa eu te perguntar, quais são os primeiros sinais que aparecem na pessoa quando ela tem um câncer de próstata? Os primeiros sintomas, vai. Essa pergunta eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque na maioria das vezes, Vanessa, você não sente nada. Nada. Por isso que existe uma certa recomendação de você fazer exames rotineiros para tentar achar a doença na fase inicial, o que a gente chama de rastreamento. Tá. Durante alguns anos, nós tivemos dúvidas em relação ao rastreamento. Hoje, a gente já tem mais ou menos aí algumas situações mais claras em relação ao rastreamento, ou seja, no seu exame periódico. Uhum. Teoricamente, se você tem história familiar de câncer de próstata na família, é prudente você começar o seu exame a partir dos 40 anos de idade. Tá. A sociedade americana, a europeia e a brasileira, consequentemente, ela indica você começar a fazer seu exame rotineiro. E de que consiste esse exame? Do toque retal e de um exame de sangue, muito importante, que a gente chama de antígeno prostático específico, onde a sigla em inglês vem do termo PSA. Tá? Então, esses dois exames são suficientes para você fazer o rastreio de câncer de próstata. E é recomendado dos 45 anos em diante. Tá certo? Agora, existia uma certa limitação, dizendo que homens após os 70 anos de idade não haveria necessidade de fazer esse rastreio mais. Mas o que nós temos observado, Vanessa, é o seguinte, que à medida que os anos vão passando, homens de 70 anos estão se cuidando mais. Sim. Então, eles têm uma expectativa de vida mais prolongada e, consequentemente, esses homens devem ser também continuados a serem rastreados. Então, eu acho que é muito importante a gente saber o status quo, ou seja, como está este homem. Se ele estiver com estado geral bom, não tem um monte de doenças, cardiopatias, diabetes, DPOCs, que são as doenças de insuficiência respiratória, esses homens não deveriam, eventualmente, serem rastreados após os seus 69 anos. Não há benefício em relação a isso. Mas pode acontecer da pessoa nunca fazer o exame e, por exemplo, com 70 anos, ele, vou fazer o exame só por fazer, e consta o câncer. Sim, pode acontecer. Ele simplesmente, isso é um achado. A grande vantagem deste achado é que, de um modo geral, na maioria das vezes, aqueles homens que vão fazer o rastreio são os homens que a gente tende a achar a doença na sua fase inicial, Vanessa. E a doença na fase inicial é quando nós temos a melhor possibilidade de cura da doença. Essa é uma colocação até interessante, que você lembrou agora, Vanessa, porque nós temos que pensar o seguinte, às vezes quando a gente tem uma notícia que nós temos um câncer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que, nossa, eu vou morrer. Muito pelo contrário, cada vez mais a medicina está evoluindo e as formas de tratamento também. E quando se trata de câncer de próstata, é uma doença extremamente prevalente. É muito prevalente. Como a gente falou, 1 em cada 7 homens irão desenvolver câncer de próstata. Ele é o câncer que só perde incidência no homem para o câncer de pele. Só perde para o câncer de pele, tá? Em termos de frequência. Tá. Mas, então, numa fase inicial, a gente consegue fazer o diagnóstico e, consequentemente, realizar a melhor forma terapêutica para o paciente. Eu acho que isso é... Deixa eu falar mais ou menos em termos leigos. Sim, a gente não entende nada. Exatamente, achar o bicho no ninho, como diz o pessoal aqui da região da roça,
e matar o bicho no ninho. É verdade. Gente, pode deixar as perguntinhas aqui, viu? Nós temos tempo na live, então faça a sua pergunta. Se não quiser fazer a pergunta aqui, pode mandar o WhatsApp aqui para mim, não tem problema. Não menciona o nome, só faça a pergunta para o doutor. E deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quem tem incidências de câncer na família, o homem, né, principalmente, ele inicia o primeiro exame com 40 anos, ou ele pode fazer antes dos 40? Não há benefício ainda, Vanessa, em relação a realizar esse exame precoce, antes dos 40 anos. Tá? Existem alguns casos descritos de câncer de próstata em homens com menos de 40 anos, mas são extremamente raros. Eu acredito que se esses homens, antes de 40 anos, quiserem fazer alguma forma de rastreio, seria prudente que ele seja feito só com o exame de sangue. Não há necessidade de fazer toque retal nesses pacientes antes de 40 anos. Porque esse exame aí assusta os homens, né, doutor? Quantos fogem do exame pelo constrangimento do exame, não é? Fala a verdade, você que está no ramo aí há 30 anos. Vanessa, mas por incrível que pareça, eu tenho observado uma certa modificação nesta conduta. Cada vez mais nós temos visto, principalmente lidando até com o Sistema Único de Saúde, tá, em pacientes do hospital universitário, a gente vê que pessoas da roça procuram fazer o exame, eles enfrentam um ambulatório com alunos para justamente fazer o seu exame rotineiro. Porque, e de um modo geral, você sabe quem ajuda muito nisso aí? Vocês, mulheres, que estimulam o parceiro, a preocupação com o parceiro, eu acho que isso aí é interessante, tá? Tem um lado benéfico disso que eu acho que é muito importante, a participação das mulheres no incentivo de seus companheiros a fazer o exame rotineiro. Sim, e ainda mais que o paciente não sente nenhum sintoma, né, do câncer, então como que ele vai ter o estímulo, a vontade de ir lá no urologista, fazer o exame do toque, fazer o exame, ele não vai ter jamais. O homem, ele é muito tranquilo nessa parte, né? Se tá tudo bem, tem que ter alguma coisa para chamar atenção. Então, realmente, o papel da mulher nesse momento é fundamental, né? De grande prioridade para o homem. Vanessa, em relação ao que você me falou, o que o homem sente, como eu falei, uma boa parte deles é assintomático. Tá. Tem alguns que podem, às vezes, serem superponíveis os sinais, sintomas da doença benigna, do que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata. Tá. Então, o homem pode sentir alguma dificuldade miccional, o jato da urina ser um pouco mais fraco, perfeito? Ele ter que fazer força para urinar, sensação de sobrar urina da bexiga, que é o que a gente chama de resíduo urinário, às vezes acordar várias vezes à noite. Isso daí pode ter sintomatologia parecidas, da hiperplasia benigna de um lado para o câncer de outro. São bem parecidos, tá? No entanto, a gente só vai saber e diferenciar e descartar uma possibilidade de câncer com o toque e o PSA. Tá. Ok? Não vai achar que é outro tipo de problema, né? Exatamente. Muito bom essa explicação. Infelizmente, Vanessa, alguns homens podem ter também doença metastática. Quer dizer que a doença já espalhou. E um dos lugares que a câncer de próstata espalha é para os ossos. Às vezes o paciente pode chegar já também com dor óssea. Isso é sinal já de um... Ele sente isso? Explique mais sobre isso. Dor, principalmente na região lombosacra, que é mais típico do câncer de próstata. Mas aí já é um grau um pouquinho mais elevado ou não, doutor? Já está bem mais avançado. Tá. Antigamente, Vanessa, quando, como a gente falou, eu estou praticamente aí há mais de 30 anos de urologia, e os pacientes que eu atendia naquela época, a maioria já eram pacientes que estavam com doença metastática, que a gente consegue controlar muito bem a doença, mas a gente não consegue a cura. Se o paciente viver muitos anos, acima de 15 anos aí, as chances da gente curá-lo
e dele vai ser mais difícil, e dele vir a falecer pela doença é uma maior realidade. Entendi. Tá vendo, gente? Olha, homens aí, hein? Fiquem espertos, viu, homens? Olha, já tem algumas perguntinhas, mas antes, porque vai dar a mesma linha de raciocínio do que eu vou te perguntar, que aí eu já boto as perguntas das pessoas. Qual o exame que define que o paciente está com câncer de próstata? É o do reto ou é o de sangue? Essa pergunta é bem interessante. É bem interessante que durante uns bons anos houve uma dúvida em relação a isso, tá? Eu sempre gosto de dar um exemplo de um dardo, do jogo de dardos, onde você tem aqueles alvos. Tá. O toque retal é você jogar o dardo e acertar na mosca. Sim. O PSA é você simplesmente acertar no alvo. Então, a gente fala em especificidade e sensibilidade. Quem é mais específico? O toque. Mas quem é mais sensível? O PSA. Então, o PSA altera mais rapidamente do que o toque retal. No entanto, nós podemos ter 30% dos pacientes com câncer de próstata, PSA normal e toque alterado, Vanessa. Por isso é que os dois, a combinação dos dois, nós temos aproximadamente mais de 90% de chances de conseguirmos diagnosticar um câncer de próstata. A união do PSA e do toque retal. Entendi. Ok? E a doença, doutora, ela é silenciosa? Sabe por que eu pergunto? Porque, assim, o paciente que não sente nenhum sintoma, como você falou, que é assintomático. E aí, porventura, ele é estimulado e faz os exames ali, porque a esposa ficou perturbando os ouvidos dele. Ele faz o exame. Fez o exame e está num grau elevado, por exemplo. Me explique sobre isso. Há quanto tempo esse paciente mais ou menos iniciou a doença nesse processo que quando ele descobre talvez um tumor benigno, só que ele não sentiu nada até o momento. Então, quanto tempo mais ou menos a doença já estava ali silenciosamente até que ele descubra? Bom, Vanessa, eu acho que você está devidamente orientada em relação às perguntas. Muito interessante essa pergunta. Pois certo aqui. Eu estou vendo. Vanessa, você vai falando, vai vindo umas perguntinhas minha de leiga então, mesmo. Ou seja, eu acho que muita se eu fizer, essa pergunta sua é extremamente pertinente. Se eu fizer um exame do urologista agora no mês de junho, e eu ficar até o mês de junho, e está tudo normal, e até o mês de junho do ano que vem, eu realizar esse exame novamente, e por acaso eu diagnosticar câncer de próstata, as chances de cura desse câncer vai ser acima de 80%. Olha, então, ou seja, respondendo a sua pergunta, a doença na próstata é de evolução extremamente lenta. Tá. Então, um paciente para ter uma doença muito avançada, como você está falando, Vanessa, provavelmente ele já está com a doença há mais de 2, 3, 4 anos. Então, ela não tende a ser de evolução muito rápida, igual, por exemplo, um câncer de rim, ou igual um câncer de pâncreas, ou um câncer de fígado, o câncer hepático, que a gente chama. Isso é que eu acho que é importante, essa pergunta, eu vou aproveitar a deixa dessa sua pergunta. Então, aí é que está a grande vantagem de se realizar o exame rotineiro da próstata. Se você achar a doença, a possibilidade de cura é altíssima. Entretanto, se a doença estiver já avançada, como nós comentamos, invadindo os ossos, tá? As chances de cura é menor. Por isso que eu acho que o que você falou da esposa chata, eu acho que a esposa que está pegando no pé do marido, ela tem toda a razão. As mulheres são mais sábias um pouquinho do que os homens em relação a isso. Muito legal. Sabe por que eu te pergunto? Porque, assim, eu creio que algumas mulheres vão se identificar. Eu não me identifico ainda, graças a Deus. Mas algumas podem se identificar nesse processo, essa pergunta, por quê? Às vezes ela ficou ali falando com o marido, olha, faz exame, ele fala, não é nada não, não tenho nada não, nunca tive nada, não sinto nada.
mas porventura faz o exame, ou às vezes faz o exame porque às vezes está com a perna fraca, ou está sentindo alguma coisa nos ossos, né? E aí faz o exame. E de repente descobre que o grau está um pouco elevado, que o médico fala, olha, já está assim, assim, assado. Então, por isso que essa dúvida, quanto tempo, então, será que essa pessoa já está com câncer sem saber porque não fez a prevenção antes? Porque tudo que tem, eu acho que a prevenção é cura, né, doutor? A doutora Simone é muito especial, onde ela falou assim para mim, assim, para mim não, escreveu na nossa revista, que quem procura, cura. Então, essa frase marcou muito, e eu acho que a prevenção é a cura também, né? Eu acredito que, não tenha dúvida, acho que a grande coisa, eu acho que o mais importante, Vanessa, é achar a doença numa fase inicial. Isso. Eu acho que essa é a grande mensagem. Quem procura, acha numa fase inicial. Sim. E principalmente quando nós estamos falando de doenças, a doutora Simone deve ter falado disso, de doenças que são prevalentes. Nós estamos falando de câncer de próstata, e se você vai ver câncer de mama, né, o câncer de colo de útero, o câncer de cólon, ou seja, o de intestino grosso, que são doenças prevalentes. Se nós tivermos a infelicidade de ter um câncer mais raro, Vanessa, como um câncer de pâncreas, que não tem o seu rastreio usual, às vezes nós não temos a felicidade tão frequente de achar a doença numa fase inicial e efetuarmos um tratamento adequado e a cura dessa doença. Mas essas doenças prevalentes, puxa vida, é tão ruim a gente se martirizar por diagnosticar a doença numa fase inicial em que nós poderíamos ter realmente curado esse paciente. E quando esse paciente já chega com a doença avançada, o que a gente tem que fazer é só lembrar de que o câncer de próstata, mesmo com a doença avançada, Vanessa, nós temos tratamentos que nós conseguimos manter aí o paciente vivo durante bons anos. Olha que bom. Tudo que é início tem resultado bom, né, doutor? E fale para a gente, quais são os tratamentos? Existem vários tipos de tratamento. Agora que eu fazendo essa pergunta, que eu vou colocar as perguntas do público aqui. Existem vários tipos de tratamentos ou um tipo de tratamento só? Como que funciona a questão da cura, desse processo da cura? Só para lembrar, o segredo é a gente fazer o diagnóstico numa fase inicial. Nós fazemos isso aí através do toque, do PSA, e aí nós indicamos a biópsia. Então, perguntando como que confirma o diagnóstico do câncer de próstata, é através da biópsia de próstata. Eu disse que o toque e o PSA, eles podem nos auxiliar em até 90%. Em casos de dúvidas, nós podemos também, cada vez mais, nós temos lançado mão da ressonância nuclear multiparamétrica da próstata. É um exame que também nos auxilia em relação ao diagnóstico e ao estadiamento, ou seja, para saber em que nível que a doença se encontra. Porque aí a gente consegue programar a terapêutica mais adequada para o paciente. Bom, quais os tratamentos? Eventualmente, se nós estamos diante de um paciente com uma doença na próstata, e esse paciente tiver acima de 70 anos, um PSA baixo, e ele tem uma doença que a gente chama que não é um câncer muito agressivo, tem uma biópsia, na característica da biópsia, que mostra que ele não é um tumor muito agressivo, esses pacientes podem simplesmente ser acompanhados, fazer o que a gente chama de acompanhamento deles. Se o PSA começar a subir, a gente trata. Mas, de um modo geral, naquele homem dos seus 45 aos 70 anos, que tem uma doença numa fase inicial, a melhor forma de tratamento para esses pacientes que não têm doença no coração, que não têm alguma doença pulmonar, é a cirurgia. A longo prazo, nós temos bons resultados em curto prazo, tanto da cirurgia quanto na radioterapia. A curto prazo, o que a gente fala em curto prazo? Até 5 anos, as duas formas de tratamento são bem parecidos os resultados. Acima de 5 anos, a cirurgia é um pouco superior à radioterapia.
Tá. E tem também algumas vantagens. Ao realizarmos o tratamento cirúrgico, posteriormente, se houver necessidade, eu posso também auxiliar a cirurgia com radioterapia. Tá. Se eu fizer a radioterapia, eu não tenho como fazer a cirurgia usualmente depois da radioterapia, porque ela tem uma tendência a fazer com que tudo fique muito aderido. Existem algumas cirurgias que são feitas, que a gente chama de cirurgias de resgate após radioterapia, mas com um índice de complicações altíssimas, porque adere ao intestino, então aumenta as chances de ter complicações. Perfeito? Mas então, se você me perguntar qual é o tratamento, o padrão ouro no tratamento do câncer de próstata, sem dúvida nenhuma é a cirurgia. Vanessa, essa cirurgia, ela pode ser por via aberta, com corte, e ela pode ser por furinhos, por laparoscopia, tá? Usando o próprio cirurgião, faz a cirurgia, ou utilizando-se do robô, a cirurgia robótica. Ok? Então, tanto faz qualquer uma dessas 3 formas terapêuticas são oncologicamente adequadas. Ou seja, se você fala assim, poxa, eu não fiz a minha cirurgia por furinhos, eu fiz ela por cirurgia aberta tradicional. O resultado oncológico, ou seja, com a finalidade de cura dessas 3 técnicas cirúrgicas são iguais. Tem uma certa tendência hoje a realizar mais a cirurgia por furos, ou seja, a laparoscopia manual ou robótica, pela facilidade no pós-operatório de evolução do paciente, pela identificação neural melhor. Se você me perguntar, Marcos, a laparoscópica e a robótica, é mais fácil você realizar a cirurgia utilizando-se do robô do que a laparoscopia pura. A laparoscopia, a curva de aprendizado, a qual nós já atravessamos, já é acima de 40 cirurgias, para você fazer ela bem feita. A robótica, para você fazer essa cirurgia bem feita, é ao redor de 10 cirurgias. Então, seria mais ou menos um exemplo prático, é você dirigir um carro mecânico e dirigir um carro automático. É mais fácil você realizar a cirurgia do câncer de próstata robótica do que a laparoscópica. Para os cirurgiões que estão aprendendo, não tenha dúvida disso. Nós, na clínica, nós já temos, nós fazemos a laparoscopia, nós fazemos a robótica, nós temos já a equipe preparada para fazer as 2 cirurgias. Muito bom, olha só. A Rita está perguntando assim, existe algum tratamento de câncer de próstata além do cirúrgico? Um deles nós já comentamos, que seria a radioterapia. Tá? Existem alguns tratamentos, Vanessa, que são chamados tratamentos de ensaios clínicos, tá? Que alguns colegas têm até colocado como sendo tratamento de eleição, mas que na realidade não é, tá? Que seria utilizar uma coisa através de ultrassom, que seria HIFU, tá? Ou você utilizar crioablações, utilizando nitrogênio na próstata. No entanto, quando nós falamos em tratamentos realmente curativos para câncer de próstata, ou nós estamos falando de cirurgia, ou nós estamos falando de radioterapia. E a radioterapia, para dizer a verdade, também é a que é mais consensual, é a radioterapia externa, conformacional, que a gente chama com intensidade modulada. Até a bracterapia também não é uma forma tão considerada como padrão. Pode ser utilizada, mas não é considerada. E qual que é a diferença da braquio para a rádio? Para quem não sabe. As 2 são radioterapias. A bracterapia, você implanta na próstata sementes, que pode ser de iodo ou de ouro radioativo. E você dá uma, vamos dizer assim, uma acelerada nessas sementes. A radioterapia externa, você não põe nada no seu corpo, não tem, você marca e através de tomografias helicoidais, você
toda vez que vai fazer, você emite a radiação. É um procedimento rápido, mas extremamente eficaz, principalmente quando ela é nessa forma que eu falei, a radioterapia conformacional e principalmente a de intensidade modulada. Você consegue fazer acima de 70 aí centigraus, mais ou menos aí. Olha, que aula, hein, gente? Ó, o Carlos, vamos ver se tem... vamos ver. Quais critérios para tratamento com acompanhamento vigiado sem cirurgia? Essa é uma pergunta maravilhosa. Nós gostaríamos de ter esse critério maior. Eu tenho certeza de que no futuro, viu, Vanessa, quem vai ajudar muito a gente nisso daí é a participação principalmente dos geneticistas e dos patologistas. Tá. Em que sentido que eu estou me referindo a isso? Principalmente porque eles vão nos ajudar na biópsia. Deixa eu tentar explicar em termos leigos para todo mundo entender. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Existe o cachorro, que é o Lulu da Pomerânia, não é isso? É um cachorro que morde e machuca a gente. Existe o Pitbull e o Rottweiler. Tá? Então, os patologistas e os geneticistas da biópsia, eles vão conseguir nos dizer se, por acaso, esses tumores são tumores que a gente pode simplesmente acompanhar ou são tumores que nós podemos fazer e já deveríamos ter feito o tratamento cirúrgico. Atualmente, nós usamos alguns critérios que a gente chama, talvez seria muito profundo aí, tá? Que a gente chama de câncer intermediário, aquele câncer mais agressivo. Tá? Então, esses intermediários ou os mais agressivos, a gente evita de fazer esse acompanhamento no momento. Mas, olha, eu estou extremamente esperançoso, assim como a maioria de toda a comunidade urológica, de que os geneticistas e os patologistas vão, com certeza, nos fornecer esses dados com mais critérios. Existem alguns critérios que a gente chama de um autor, que se chama Epstein, que a gente poderia também acompanhar os pacientes de uma maneira melhor. Mas é uma pergunta extremamente pertinente, tá? Mas nós estamos cada vez mais conseguindo acompanhar esses homens e eles mantêm uma vida mais ativa, não sem cirurgia, mas nós teríamos que aí, Vanessa, nesse caso, deixa eu usar bem o termo também que a gente chama caipira ou da roça, ficar atrás da moita de olho no paciente, ou que nem um gavião voando em cima dele. Perfeito. Qualquer alteração naqueles critérios que nós temos, esse paciente tem que ir para tratamento urgente. Muito bom. Olha, tem uma outra pergunta aqui, que é curioso também. Do José Antônio. Quais são as cirurgias disponíveis para a remoção da próstata? Existem várias cirurgias? No caso de câncer, eu gostaria só de lembrar que a cirurgia padrão é a prostatectomia radical. Em que consiste essa prostatectomia radical, Vanessa? A gente retira a próstata e as vesículas seminais que estão junto com a próstata. Essa seria uma cirurgia que a gente chama radical. Dependendo de alguns critérios, pacientes que têm uma doença na forma mais intermediária para agressiva, nós temos indicação de fazer a linfadenectomia também. Seria limpar as ínguas que estão do lado da próstata, principalmente numa região que a gente chama cadeia obturadora e ilíacos. Perfeito? Agora, a cirurgia radical, nós retiramos a próstata. Vocês imaginem que a próstata, Vanessa, é uma laranja, uma mexerica. No tratamento da doença benigna, eu só tiro os gomos da mexerica, da tangerina. E deixo a casca e os talos. Na cirurgia radical, eu retiro os gomos, a casca e os talos, que são as vesículas seminais. Então, eu tenho que unir a bexiga na uretra. Perfeito? Isso pode ser feito por cirurgia aberta e pode ser feito por furinhos. Laparoscopia, você usa a própria mão para suturar, ou robótica, utilizando o robô para auxiliar o cirurgião.
Tá. Perfeito? Então, as formas cirúrgicas, basicamente, nós temos essa. Existe uma forma que a gente pouco utiliza, ela foi utilizada um pouquinho, no Brasil tem poucos centros que utilizam ela, que é a forma via perineal, que é abrir o períneo para tratar a próstata. Não é tão utilizada, eu acredito que mais de 90% dos serviços de urologia no mundo inteiro utilizam a técnica. Hoje, a tendência é fazer a cirurgia laparoscópica ou robótica, devido à recuperação do paciente, que ela tende a ser mais agradável. Tá. E eu vou fazer uma pergunta agora também bem pertinente, ó, que me veio na mente agora. Mas antes, deixa eu falar o seguinte, gente, nós programamos 3 assuntos para falar hoje sobre disfunção erétil e também infecção urinária. Se não der tempo, nós temos 1 hora de live. Se não der tempo, não tem problema. Vocês guardem as perguntinhas de vocês, se quiser mandar para mim, que nós vamos remarcar essa live com o Dr. Marcos para ele poder trazer esse assunto. Porque a gente tem que deixar bem claro cada assunto, né, gente? Não é fazer muito resumido. Aqui a nossa proposta é ser bem transparente e tirar dúvidas de vocês. Doutor, uma dúvida bem interessante. Como fica a vida do paciente que não tem mais a próstata? Foi retirado tudo? Foi curado? Como é que fica essa vida dele? Como é que fica essa situação aí? Eu acho que isso é uma pergunta muito interessante. Tá? Nós temos que, primeiro, quais as complicações mais frequentes das cirurgias de próstata? Eu acho que isso é interessante. Agora, é interessante a gente conversar sobre algumas coisas, Vanessa, porque eu acho que é importante também a gente lembrar o seguinte: tem um trabalho do Reino Unido que ele fez uma comparação do grau de satisfação, tá, depois de 1 ano e 8 meses da cirurgia. De pacientes que foram submetidos à cirurgia aberta, laparoscópica e robótica. Não foi observado diferença no grau de satisfação desses pacientes. Então, para aqueles pacientes que você tem, os seus espectadores, que tem algum parente que foi submetido à cirurgia aberta, não há diferença a longo prazo em termos do grau de satisfação desses pacientes. Então, a grande diferença dessas cirurgias, basicamente, são principalmente nos pós-operatórios imediatos, ou seja, cerca de 2 meses, 3 meses, a recuperação é maravilhosa das cirurgias laparoscópicas e robótica. Agora, qual a complicação, quais as complicações mais frequentes? O que a gente teria? Infelizmente, nós temos a incontinência urinária, que é ficar com a urina solta. Isso pode ocorrer. Se você me perguntar se tem a ver com a técnica, teoricamente, as cirurgias laparoscópicas e robóticas, a gente tem condições de preservar melhor cotos de uretra para fazer uma anastomose e melhorar um pouco mais a continência. Tá? O índice de incontinência, ou seja, o que é incontinência? É urina solta, viu, Vanessa? Ficar usando fralda. Isso ocorre inicialmente após a cirurgia. Muitos pacientes ficam com isso durante 30 dias, até 6 meses, e posteriormente a maioria tende a recuperar. Aqueles pacientes que não recuperaram a continência depois de 1 ano, eles provavelmente não vão recuperar essa continência. 15%, há algumas casuísticas, até próximo de 30%, podem desenvolver incontinência urinária. Perfeito? Perfeito. A outra complicação que nós podemos ter, algum grau, isso eu acho que é importante, e mesmo sendo submetido à cirurgia laparoscópica, mesmo sendo submetido à cirurgia robótica, pode chegar até 40% dos pacientes é a disfunção erétil. A dificuldade de ter ereção. Mas eu já vou falar alguma coisa a respeito disso. Dá uma pincelada. Sempre tem tratamento. Tá certo? Então, aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia de câncer de próstata estão com dificuldade de ter ereção, há tratamento. Nós brincamos mais ou menos sempre com os pacientes que no consultório de urologia o passarinho vai cantar de qualquer maneira.
tá certo? Nós ajudamos o paciente. Eu acho que isso é importante a gente comentar sobre isso, tá? É uma situação que a gente fala, mas respondendo à pergunta dele, que eu acho que é interessante essa pergunta do que pode acontecer. Você tem ereção, só que você vai ter uma ejaculação a seco. A gente costuma dizer, você sente o prazer, o orgasmo existe, mas... Você viu a pergunta dele? Se é possível reverter o quadro de impotência nos pacientes submetidos ao tratamento de câncer? Sim. Aproveitando aí o gancho. Sim, nós podemos sim mudar totalmente. Existem várias formas de tratamento da ereção. Nós podemos tratar desde com medicamentos, com injeções, e nós podemos até usar próteses penianas, viu? Eu acho que é interessante sempre lembrar aos pacientes que eles têm grandes chances de voltar a ter uma vida sexual. Eu acho que acho que é importante a gente lembrar o seguinte: talvez nunca, Vanessa, a gente vai ter como era antigamente, mas nós vamos aprender. E o ser humano tem uma capacidade enorme de adaptar-se a situações difíceis. Mais ou menos, eu costumo dizer, quando o paciente vai para um tratamento de câncer de próstata, que nós estamos declarando guerra ao câncer. E ao declararmos guerra, nós podemos ter várias batalhas. E nas batalhas, nós podemos ter sequelas. Mas o importante da batalha, o importante dessa guerra toda, é que nós queremos sair vivos da guerra. Eu acho que isso que é importante. E a finalidade nossa, o objetivo nosso é que o paciente saia vivo. O ser humano, ele tem essa particularidade. A gente quer sempre mais e mais e mais. O que eu acho que é maravilhoso é através disso que o conhecimento vem e é através disso que nos força a tentar fazer as coisas melhores. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Que a partir do momento que você perde uma coisa que você teve, você vai tentar fazer de tudo para você recuperar aquilo. Sim. Que está ao alcance nosso. Eu acho que isso é uma particularidade importante. Mas, de uma maneira para tranquilizar essa pergunta que foi feita, sim, existem formas de tratamento e muitos pacientes, Vanessa, que são submetidos ao tratamento para a disfunção erétil ou a impotência, que às vezes as pessoas conhecem mais, alguns precisam de tratamento numa fase inicial, nesses meses iniciais. E depois eles voltam a ter a ereção normal como tinham antigamente. Torno a dizer, o que muda é o volume do ejaculado. Lembrando que a próstata, junto com as vesículas seminais, são responsáveis por 90% daquele líquido que o homem ejacula. Então, perde-se bastante daquele volume do ejaculado. Muito bom você falar isso, porque eu acho que porque essa live fica gravada, né? E muitos pacientes vão se identificar. Que para tranquilizar os homens, né, doutor? Que eles vão voltar a ter a ereção, pode ter dificuldade, mas existe tratamentos, né, que possa auxiliá-los para poder ter aí a potência e não ficar preocupado, porque realmente eu acho que o homem, quando ele recebe a notícia do câncer, a primeira coisa que acho que vem na cabeça dele é pensar, acabou, né, a minha vida sexual. Então, gente, tem luz aí no final do túnel, viu? Então, graças a Deus, há tratamentos da medicina aí que está bem, a evolução da medicina está cada vez, né, gigante aí para a área médica e tem essas possibilidades. Muito bom você falar isso. Eu acho que isso é uma colocação importante, Vanessa, porque, como eu falei, acho que quando a gente recebe a notícia que tem um câncer, a nossa cabeça gira. Inúmeras perguntas nós fazemos a gente mesmo, ou seja, nós mesmos, será que eu vou viver, como que eu vou ficar, será que... Eu acho que essa colocação é que o mundo gira a partir do momento que você tem... Eu nunca tive a infelicidade de ter uma doença dela, mas a gente lida muito com o sofrimento dos pacientes. Sim. Eu acho que é importante a gente esperar um pouco antes quando recebe a notícia que nós estamos com câncer, a gente tem que esperar baixar a poeira um pouco para colocar a casa em ordem e depois discutir com o médico
com o seu médico qual vai ser a melhor forma terapêutica. Tá? Eu acho que o desespero total mudou um pouco, a gente tem que parar e pensar que realmente está evoluindo cada vez mais. Nunca a gente imaginou que nós poderíamos estar conversando, Vanessa. Hoje, eu acompanhei toda a evolução da medicina e agora estou acompanhando assim, algumas coisas, tentando aprender essa parte da tecnologia. Veja bem, nós estamos falando aqui numa aula, numa live, conversando e tirando dúvidas numa live. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que realmente agradecer a tecnologia, quanto tem mudado a participação. Você vê que em vários outros setores, nós vemos a sua revista Estilo Vivo, que está tentando trazer conhecimento aos espectadores. Eu acho que isso é muito importante. Muito legal. Eu acho que essa proposta das lives de saúde de segunda-feira, que nós fazemos de segunda, quarta e sexta. Segunda sempre é saúde, quarta é mais light, sexta-feira é um pouquinho de entretenimento. Então a gente divide um pouquinho, né, para também não ficar cansativo, né, doutor? E a gente está trazendo a nossa revista impressa para o digital, trazendo o Anuário de Saúde, que é muito respeitado em toda a região, há 11 anos já, conversando com médicos, trazendo conteúdos super relevantes para uma live. Então, isso é muito bacana, né? As pessoas gostam de ver o rostinho do médico, as pessoas gostam de falar, esse é o meu doutor, ele fez o meu tratamento, ele esteve comigo. Eu acho que isso é muito gostoso, é muito positivo. Cada vez mais vai trazendo credibilidade e transparência para ambas as partes e ajuda, né? E é um meio de ajuda às pessoas. Nós estamos aqui ajudando as pessoas, esclarecendo, levando instrução, que coisa que antigamente era muito difícil, né, doutor? Olha a tecnologia, é uma grande oportunidade, a tecnologia que está nos dando de poder estar aqui falando com muitas pessoas. Inclusive da medicina, eu acho que é importante, a medicina evoluiu muito, eu tive a oportunidade de acompanhar muito a evolução da medicina. A gente fazia cirurgias abertas, nós começamos com cirurgias endoscópicas, a gente usava as cirurgias e não tinha câmera, era tudo a olho nu, a gente usava nas óticas direto. Eram as óticas, e aí vieram telescópios flexíveis, nós temos aí hoje as cirurgias laparoscópicas. Então, assim, mais ou menos, a gente tinha a máquina de datilografar, a máquina elétrica, o computador. Hoje, praticamente, a gente raramente usa os computadores, nós estamos usando mais os celulares do que qualquer outra coisa. Então, a gente não imaginou que nós estaríamos hoje com a evolução tecnológica. Então, para você, espectador, que tem algum parente, algum conhecido que tem câncer de próstata, eu acho que uma das mensagens que a gente tem que ter é que procure conversar e procure saber mais. Se há dúvidas, sempre peça uma segunda opinião. Eu acho que é interessante a gente ter opiniões diferentes. Isso em relação aos terapêuticos, sobre qual a melhor forma de tratamento das doenças. Perfeito? Principalmente no caso de câncer de próstata. Vocês viram que às vezes pode ter uma variação entre um tratamento e outro. Mas procure sempre aqueles tratamentos que são os tratamentos que a gente chama que são padrão ouro, gold standard, são os padrões que são os mais adequados para ter um resultado melhor no final. E como eu falei, nós precisamos cada vez mais da tecnologia, sobre a genética, toda essa parte que nós falamos da biologia molecular e da patologia, isso aí nos auxilia muito, viu? Está tudo evoluindo junto. E uma grande interessante é essa participação multidisciplinar das especialidades. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente provar. Você sozinho, você é uma ilha, você, em várias pessoas, você consegue modificar muita coisa. É verdade. Tem mais uma pergunta aqui, mas antes, pessoal do Instagram que está nos acompanhando, a live, ela encerra aí no Instagram quando der 1h, então vocês saiam daí e vêm direto aqui no Facebook, na minha página, tá, Vanessa Martinez, para vocês continuarem assistindo aqui o Dr. Marcos, que a gente vai se estender só um pouquinho. Então, acabou aí o Instagram, vem para o Facebook, viu, gente? Tem a perguntinha da Márcia, grande Márcia. Nós fizemos uma live com a Márcia falando sobre sexualidade na maturidade. Olha, gente, quem perdeu, corre aí
na nossa página e assista. Ela está perguntando assim, ó, gostaria de saber das complicações do tipo disfunção erétil depois da cirurgia. É bom falar um pouquinho, né, doutor, sobre isso? Pode ser. Márcia, a disfunção erétil, a gente tem, quando o paciente tem biópsias favoráveis, nós estamos tentando fazer uma coisa que a gente chama preservação dos nervos que vão para o pênis, os corpos cavernosos do pênis, que seria uma cirurgia que a gente chama nerve sparing. Tá? Então, isso já facilita bastante com que o paciente recupere a função erétil. Mas, de uma maneira geral, como que a gente tenta tratar o paciente que inicialmente tem problema de ereção? Existem os chamados inibidores de 5-fosfodiesterase, que a gente mais ou menos simplifica e fala que são os FIL. Quem que seriam os FIL? O sildenafil, que é o Viagra, tá, que todo mundo conhece, que é a droga padrão que surgiu. Depois disso, nós temos tadalafil, vardenafil, undenafil, lodenafil. Todos eles têm a função de prolongar e melhorar a ereção. Perfeito? Então, são medicamentos que nós utilizamos rotineiramente e, de preferência, o mais precoce possível após a cirurgia do câncer de próstata. Que isso facilita com que o paciente, após os seus 20, 30 dias de cirurgia, já pode iniciar esses medicamentos. Eles são até interessantes porque eles estimulam com que o tecido, o organismo nosso, tenha um equilíbrio entre tecido elástico e tecido conjuntivo, que são responsáveis pela ereção, o elástico, e o conjuntivo não. Então, na realidade, ele volta a estimular o tecido elástico e a ereção tende a recuperar mais rápido. Nós podemos utilizar também injeções no pênis, utilizando uma droga mais clássica, seria a prostaglandina E1, funciona muito bem. Tem outra que seria a papaverina e tem outra fentolamina. Nós podemos usar até as 3 juntas, Vanessa. Tá, então, mais ou menos... Deixam levar a injeção? Sim, você põe a injeção. Funciona a injeção, você põe a injeção, você não precisa nem de ter vontade, você põe uma dose e na hora H você injeta no corpo cavernoso, tá, do pênis. É como se fosse uma seringa de insulina, uma agulha de insulina, e a ereção ela é muito, muito eficaz. O grande problema é a tolerabilidade do paciente de injetar. Existem aquelas, não sei se vocês já viram, umas pistolas para injetar insulina. Existe também que você pode utilizar no corpo cavernoso do pênis. Funciona muito bem. Existe o vácuo, que é um aparelho que você pode utilizar, que faz uma pressão negativa, e esse vácuo ele faz e induz a ereção. Perfeito? E, por fim, existem as próteses penianas, seriam as próteses semirrígidas e as infláveis. As infláveis, o que limita a gente um pouco, Vanessa, é o custo dela, que elas são extremamente caras. Elas são importadas e caras. Tá? Mas as semirrígidas, a gente tem uma colocação relativamente frequente delas. Cada vez mais a gente coloca essas próteses. Eu acho que vale lembrar, em relação às próteses, Vanessa, eu sempre costumo dizer que as mulheres, quando colocam uma prótese mamária, a primeira coisa que elas fazem é colocar um decote, para mostrar a prótese mamária, né, para todo mundo. E os homens? Já os homens que colocam a prótese peniana, de um modo geral, eles não falam para ninguém. Ficam quietinhos. Poucos divulgam. Tá? Isso é uma coisa que eu vejo, mais uma vez, que as mulheres estão muito mais avançadas do que os homens. E eles conseguem conviver normalmente com essa prótese, com essa como é que você falou mesmo? Ela é... Prótese peniana. Isso. Existe a semirrígida, existe a semirrígida. Isso, eles têm é confortável para o homem, eles conseguem ter... É lógico, Vanessa, que é flexível, ela é mais adequada. Tá Certo? Entretanto, ela nos limita pelo custo, pelo alto custo da prótese. Ela é muito cara mesmo. Tá? A semirrígida, eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte: todas as estradas levam a Roma. Perfeito? Sim. Você pode ir, às vezes, em um automóvel mais confortável, você pode ir um que te leva lá igualzinho. Então, para aquele que não tinha nenhum método de locomoção, qualquer automóvel vai levá-lo a Roma. Então, essa que é a mentalidade da gente colocar a prótese semirrígida.
Se você me perguntar dos pacientes que colocaram as próteses penianas, o que eles falam que eles deveriam ter colocado antes? Tá certo? Nós não temos pacientes que se arrependeram de ter colocado. Se adaptaram e foi até melhor para eles, né? Exatamente. E quanto aos medicamentos, existe uma frequência que eles possam estar utilizando esses medicamentos alternativos, como a injeção, como remédio, comprimido? Eles têm que ter um mínimo de frequência, ou se vai que um lá fala, posso tomar um dia sim, um dia não? Pode ou não? Tem que ter Pode ser utilizado todo dia, se quiser. Todo dia. Eu acredito que vai ser eu acho que vai ser um pouco difícil usar todo dia. Mas eu acho que eu acho que é importante enfatizar que eles podem ser utilizados todo dia. Não vai dar infarto no camarada, não, doutor? Não, a única coisa em relação aos comprimidos, tá? A contraindicação, basicamente, é lógico, a gente seria uma alergia ao produto, tá? Eu acho que isso é uma situação que pode ocorrer, mas as contraindicações clássicas dos comprimidos, que eu falei dos FIU, seria principalmente indivíduos que tomam já vasodilatadores, isordil, isocorte para o coração, ou quem tem, às vezes, alteração da retina, algumas doenças que a gente chama retinites, aí, doenças da retina, que aumenta a chance de dar alterações visuais. Caso contrário, esses medicamentos podem ser utilizados com segurança. Se você for operado no coração e não toma vasodilatador, se for operado 2, 3 vezes no coração, você pode tomar os medicamentos que a gente chama Viagra e companhia, todos eles aí. Muito bom. Assim as pessoas, né, tiram as dúvidas. Gente, foi maravilhosa essa live. Doutor, muitíssimo obrigado. Que bacana. Tem mais alguma pergunta? Tem? Peraí, doutor, mais uma. Eu já ia encerrando, então vou pôr mais uma. Então vamos lá. Mais uns 5 minutinhos no máximo. Kleber, se der, Vanessa, vamos lá. Sobre radioablação. Ablação, é isso, né? Se existe esse procedimento para esse tipo de tumor. Deu para entender? Eu acho que cai naquilo que nós falamos. Radioablação, crioterapia, HIFU, são terapêuticas, que a gente costuma dizer, alternativas. Não são terapêuticas padrões. Não são os gold standards. Então, mais ou menos, Vanessa, se você me perguntasse se eu hoje tivesse um câncer de próstata, eu ia querer ser submetido a tratamento padrão. Perfeito. Às vezes, a gente vê muitas pessoas sendo oferecidos tratamentos outros que ainda demandam de ensaios clínicos para obter os melhores resultados. Perfeito? Então, portanto, se você tiver um câncer de próstata, um parente próximo, tente sempre que possível, a não ser que haja contraindicação, comorbidade importante, a fazer o tratamento que a gente chama padrão, cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica, ou radioterapia conformacional com intensidade modular. Esses são considerados tratamentos padrões. Qualquer outra forma de tratamento, eu acho que vale a pena enfatizar que eles ainda demandam de mais ensaios, ou seja, mais estudos para que comprove a sua devida eficácia. Nem sempre, Vanessa, aquilo que é novo é considerado melhor. Eu acho que isso é importante. Respondendo a pergunta dela, eu acho que a pergunta dela é muito interessante. Tá. E aí tem uma outra aqui, da Rita. Quando há pouco líquido na ejaculação, é algum sintoma? Rita, eu acho que uma das coisas interessantes é o seguinte: quando a gente é mais jovem, um homem é mais jovem, ele ejacula mais longe e um líquido mais fluido. À medida que a gente vai envelhecendo, com o aumento do tamanho da próstata e com a idade, o nosso líquido seminal ele tende a ser mais espesso e essa ejaculação tende a ser mais curta. Tá. Perfeito, ou seja, não costuma ir longe, né? Como era quando o garoto, quando mais jovem, ou quando o indivíduo tinha seus 20 e poucos anos. Então, a partir dos seus 40 e poucos anos, a ejaculação, ela tende a ser mais, deixa eu ser mais ou menos breve, ela tende a ser mais curta e grossa, espessa.
É isso aí. E aí, tem uma outra que passou batido, mas agora eu revisando as perguntas, do Carlos Contini. Fazendo o exame de sangue constante, o exame de toque é obrigatório, eu vou aproveitar a pergunta dele e falar o seguinte: a cada quanto tempo, depois de 40 anos, tem que fazer o exame de toque e o exame de sangue? Se você tem um câncer, um parente, ou seja, de primeiro grau, essa pergunta acho que é interessante, se você tem um parente de primeiro grau, um irmão Sim. ou pai com câncer de próstata, o ideal é você começar fazendo toque retal e PSA anual. Anual. Se você não tem parente nenhum com câncer de próstata, é recomendável você começar a fazer a partir dos 45 anos de idade. Tá? E se por acaso o seu médico achar que for necessário, ele vai solicitar também, eventualmente, aquele exame que eu falei, a ressonância nuclear multiparamétrica. Ô, Vanessa, eu acho que essa pergunta é interessante, eu só vou aproveitar essa deixa. Pergunta muito boa essa pergunta que fizeram. Pode falar. Eu acho que é interessante a gente só enfatizar o seguinte: ultrassonografia rotineira da próstata, ultrassonografia abdominal, ela não tem muito valor, não, viu, Vanessa? A gente vê, às vezes, colegas pedindo, mas não faz parte do rastreamento. Não traz tanto benefício. A ultrassonografia que traria algum benefício seria a transretal, mas de rotina também não tem indicação. Basta o toque. Vale enfatizar para aqueles homens que não querem ser submetidos a toque, que o ultrassom transretal, o transdutor, é bem mais espesso que muito dedo de urologista aí. Então, não justifica fugir realmente de um toque retal, pensando num ultrassom transretal. Eu acho que vale a pena a gente enfatizar que quando faz a biópsia, nós já fazemos com o paciente sob uma analgesia, uma sedação. Então, com ultrassom transretal, isso auxilia bastante. Isso pode ser feito utilizando ultrassom, e esse ultrassom pode ser usado até uma fusão com a ressonância para fazer a biópsia. Mas é uma pergunta muito boa. Então, todo ano, salvo se o seu médico achar que for necessário, aí você precisa de fazer exames mais rotineiros para ele ficar de olho na elevação do PSA. Mas aí não justificaria mais toques anuais, e sim repetição de exames de sangue só, Vanessa. Tá. E o PSA tem uma numeração base que está tudo bem e acima daquele número pode se preocupar? Vanessa, aí eu acho que é importante o seguinte: precisa do urologista trabalhar com vários parâmetros. Existem números que a gente trabalha, tá? Você vai dizer assim, um PSA abaixo de um PSA acima de 1 no indivíduo de 40 anos, a gente já fica um pouco preocupado. Perfeito? Entretanto, à medida que a gente vai envelhecendo, o PSA tende também a elevar. Perfeito? Então, nós utilizamos critérios que eu acho que seria assim, se preocupar com números aí agora, seria mais ou menos a gente ficar levantando pelo de ouro, pessoas se preocupar, eu acho assim. Tá? Mas nós utilizamos vários critérios. Quando a gente utiliza vários critérios para indicar uma biópsia, Vanessa, é porque talvez não existe um único ideal para eu responder a tua pergunta. Nós utilizamos vários parâmetros para indicar a biópsia de acordo com o PSA. Tá. Tem uma pergunta de uma outra leitora da Cida, e ela fez 3 perguntas, então vou colocar as 3 juntas, tá? Que eu acho que deve ser continuação. Quais os problemas cardíacos em que são contraindicadas a cirurgia da próstata, hipertrofia, deixa eu ver a outra, acho que é o nome certo, ó. Hipertrofia septal assimétrica obstrutiva. Nossa, quanto nome! O que é interessante, Vanessa, uma é hiperplasia benigna. Quando a gente fala o termo hipertrofia, nós não utilizamos mais. Isso aí é um termo mais antigo. Hoje a gente usa o termo hiperplasia. Mas aí nós estamos falando de doença benigna. Tá? Câncer é outra coisa. Então, a hiperplasia, como eu falei, era a antiga hipertrofia. Então, as pessoas mais antigas, eu cheguei a falar hipertrofia há muitos anos, mas a gente descobriu que não há um aumento do tamanho das células. Perfeito? Eu descobri isso aí com os patologistas, isso aí há muito tempo. Eles já sempre falaram de uma maneira correta. Não há um aumento do tamanho das células, e sim
um aumento do número das células da próstata. Aí vai depender do que o cardiologista que vai dizer, Vanessa. Tá? Se o paciente tem uma insuficiência coronariana muito importante, se o risco é altíssimo, mas aí são cirurgias diferentes, a cirurgia para doença benigna e a cirurgia para câncer de próstata. São duas cirurgias distintas. A câncer de próstata tende a ser de um porte cirúrgico maior. Tá. Perfeito? Mesmo que seja feito sobre furinhos, ela é de um porte cirúrgico maior. Ok? Então, a parte cardiológica tem arritmias severas, insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca, aquele que o coração não bomba adequadamente o sangue. Então, isso aí eu acho que tem a ver, a gente precisa muito, como a gente fala, cada vez mais de ações multidisciplinares, ou seja, do cardiologista conversar com o urologista para ver se esse paciente tem condições de ser submetido ou não à cirurgia. E eu acho que é importante também a participação do anestesista nesse trio aí, para a gente pensar na melhor forma de tratar o paciente. Sim, perfeito. E eu tenho que fazer as duas perguntinhas minhas que faltaram. A primeira é o seguinte, de um tempo, por exemplo, quanto tempo, em média, tá, doutor, leva da descoberta do câncer até a finalização dela do tratamento da cura? Tem um tempo ideal, 1 ano, 2 anos ou meses? Vanessa, sua pergunta acho que é bem interessante, porque é o seguinte, a partir do momento que você faz um diagnóstico, lembrando que o câncer de próstata não é uma doença de evolução muito rápida. Tá. Portanto, não há aquela urgência em fazer as cirurgias, em fazer uma radioterapia, não é urgência, mas também não pode deixar de lado. Uhum. Tem também uma colocação que é em cima dessa sua pergunta, que eu vou aproveitar, viu, Vanessa? É o seguinte, às vezes, você dormiria tranquilo sabendo que você tem um câncer? Não. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que saber. Perfeito? Às vezes a pessoa não ia querer ficar esperando muito tempo. Quanto melhor, mais rápido você, desde que você esteja em condições clínicas adequadas, quanto mais rápido você conseguir, você também vai melhorar a situação da sua cabeça. Você vai ficar com aquilo pensando, poxa, eu vou operar só daqui a 4 meses, 5 meses, 6 meses. Perfeito? Nós, mesmo no Sistema Único de Saúde, a gente tenta fazer o máximo possível para que essas cirurgias de câncer sejam realizadas de uma maneira mais rápida, viu? Tá? Então, eu acho que quanto mais rápido você fizer, você minimiza as chances de desenvolver uma doença metastática. Mas eu torno a repetir, isso não é urgência. O paciente tem que ser submetido à cirurgia nas melhores condições clínicas dele. Se tiver algum problema cardíaco e tiver condições de melhorar esse problema cardíaco ou pulmonar, é melhor você preparar o paciente adequadamente para que a cirurgia ela evolua da melhor maneira possível. Então, depende caso a caso, né? Exatamente. Tem uma pergunta que veio aqui no meu WhatsApp agora, e eu não posso deixar de perguntar, porque eu acho que é dúvida para muitos. Por que existe casos que no exame do toque é normal e o PSA é muito alto? Respondendo, o PSA é mais sensível do que o toque retal. Tá. Então, ele pode estar elevado, aí tem algumas coisas interessantes. Você pode ter PSA bastante elevado, Vanessa, por exemplo, na inflamação da próstata, e não ser câncer. Então, o PSA, ele não é câncer específico. Tá. Perfeito? Ele altera quando nós temos afecções na próstata. Inflamação, nós podemos ter infarto na próstata que pode alterar. Tá? Até infarto. Isso. Se eu ejaculei 48 horas antes de colher um PSA, eu posso alterar o resultado do PSA. Então, veja bem, o PSA é mais sensível. Tá. E o toque é mais específico. Por isso, Vanessa, porque os dois se complementam. Eu acho que é importante a gente imaginar assim, PSA e toque são irmãos. Sim. Perfeito? Então, eles são extremamente úteis à realização dos dois.
E caso haja alguma dúvida ou se sinta inseguro em relação a isso, nós lançamos mão de um terceiro, eu não tenho essa terceira mão, mas é a ressonância nuclear multiparamétrica, que seria uma outra maneira também da gente poder tentar refinar mais as possibilidades de estarmos com câncer de próstata. Muito bom, doutor. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. O câncer de próstata, ele pode voltar novamente no paciente? A pessoa pode voltar a ter câncer ali? Pode sim. Uma coisa que é interessante, antigamente a gente achava que os cânceres, eles deveriam ser seguidos, tá? O que a gente chama no follow-up, é muito usado o termo aí, anglo-saxônico, follow-up. Mas esses pacientes deveriam ser seguidos por até 5 anos. Aí depois a gente achou que deveriam ser seguidos até 10 anos. Hoje, o ideal que a gente sabe é o seguinte: se você teve uma doença, o ideal é você continuar fazendo pelo menos um retorno anual com o seu médico. Na fase inicial, é lógico, a cada 3, 4 meses, depois você vai espaçando, mas esse segmento ele deve ser contínuo, que pode voltar. Algumas microcélulas que a gente não consegue ver a olho nu, e às vezes essas células podem ficar adormecidas e de uma hora para outra elas podem acordar. Então, é mais ou menos, a gente tem que sempre brinca, é mais ou menos igual um boxeador que tomou um nocaute, se você imaginar, ele pode levantar e ganhar a luta. Então, o que a gente não quer é que o câncer levante e ganhe a luta contra a gente. A finalidade principal é nocautear de vez e fazer com que ele não volte nunca mais. Ficar sempre atentos. É verdade. Doutor, última pergunta minha. Qual é a projeção? Não sei se você me fala em números ou porcentagem de câncer de próstata nos homens. Você tem esse número na região? Perfeito. Essa sua pergunta, assim, no Brasil, tá? Estima-se que aproximadamente 70 mil homens serão diagnosticados esse ano com câncer de próstata. Nossa. Perfeito. Então, é um número extremamente significante. Por isso é que a gente está falando aí de uma doença extremamente prevalente. Perfeito? Então, nós temos que sempre estar de olho em relação ao câncer de próstata. Felizmente, não é uma doença tão agressiva, a não ser que ela esteja numa fase avançada. E como nós comentamos, eu acho que o importante, Vanessa, de mensagem final, é tentar fazer um diagnóstico precoce. Então, principalmente por essas doenças que a gente consegue suspeitar e tratar adequadamente. Câncer de pele, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de colo de útero e câncer de cólon, ou seja, de intestino grosso. Essas doenças são prevalentes, eu acho que elas devem, e é praticamente consenso que a gente tem que ficar de olho nesses tipos de câncer, pelo fato de podermos diagnosticar precocemente e, com certeza, curar os pacientes. Eu acho que essa é a mensagem final. Diagnóstico precoce, eu acho que isso que a gente tem que lembrar. É vasculhar o corpo anualmente, né, doutor? Todo ano tem que caçar o que você acha que você não tem, só para você ficar tranquilo que você já fez o seu check-up, né? Então, e vida saudável também, né, Vanessa? Vida saudável. Tem que fazer o dever de casa. Eu acho isso importante também. O que você está plantando hoje de vida, de qualidade, para você receber amanhã, né, doutor? É também mais muito ou menos importante. Isso. Aquilo que a gente ingere e aquilo que a gente faz. É verdade. Doutor, foi muito boa essa live, muito esclarecedora. Tem muitos recadinhos aqui falando, te dando parabéns, falando que você é excelente, que foi esclarecedora a live. Depois você pede para a Rosana ler aqui os comentários para você, tá bom? Porque eu sei que você não tem Facebook nem Instagram. Então pede para a esposa, né? Manda um beijo para ela. Obrigada pela disposição de estar aqui até agora. 1h20, nós passamos 20 minutos, mas é que o assunto é tão bom e é tão curioso que não tem como, né, não perguntar, né, doutor? Aproveitar essa oportunidade que é rica para todos nós aqui que não somos da área, somos totalmente leigos e precisamos estar instruídos. Então, eu agradeço muito a sua participação e a sua disposição e vamos remarcar
essa live, porque nós deixamos de falar da infecção urinária, que é um assunto muito popular e que existe universos problemas para acontecer a infecção urinária, né? Então é importante também a gente remarcar para falar desse assunto. Eu aqui agradeço, Vanessa, principalmente aí agradeço a revista Estilo VIP, a você, a todos os espectadores que ficaram realmente, ultrapassaram o tempo, eu até peço desculpas em relação a esse ultrapassar do tempo, mas eu espero que tenha sido útil, que a gente conseguiu, pelo menos, tentar mostrar um pouco do que a gente faz em relação ao câncer de próstata, tá? Eu me coloco à disposição, depois, se houver alguma dúvida importante também aí, você poder me perguntar à vontade depois, viu? Agradeço muito a todos vocês, a todos os espectadores, e eu espero que todos estejam bem, todos fiquem bem nesse momento de pandemia aí em casa, com seus familiares. Isso aí, doutor, muitíssimo obrigada, que sua semana seja maravilhosa, você tenha uma semana muito abençoada aí, parabéns por estar à frente da saúde, tantos anos, né, 30 anos aí à frente, e cuidando do pessoal que precisa dessa área, quantas coisas que a gente não sabe dentro da medicina e hoje estamos tendo a oportunidade de conhecer através de vocês vindo aqui em live trazer para a gente. Muitíssimo obrigado, viu? Um beijo na família e a gente logo mais divulgamos aí a próxima data para você vir poder nos ajudar, nos orientar com o tema da infecção urinária. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos os espectadores. Obrigada, gente, por ficar aqui até essa hora, né? Que bom. Você vê que a gente nem percebeu. Eu sei que muita gente está parabenizando a live. Depois eu peço para o doutor ler aqui para saber um pouquinho mais, conhecer vocês. E eu quero agradecer. Quarta-feira nós estamos aqui novamente com uma super live de sugestão de presentes para o Dia dos Namorados, viu? Então, você que tem namoradinho aí em casa, né? Porque quem é casado namora a vida inteira, então é namorado. Então, venha quarta-feira aqui, esteja com a gente para a gente poder apresentar aí para vocês e quem sabe vocês gostam de alguma coisa, tá bom, gente? Um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe muito vocês, que essa semana seja uma semana muito melhor do que a outra e que vocês tenham fé e que sejam otimistas, porque tudo vai passar, mas também depende da gente, como a gente lida com a mente. Tá bom? Beijo! Fiquem com Deus. Tchau, tchau!